Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história, pessoal. É isso mesmo, nós vamos aprender hoje sobre Revolução Inglesa, mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui, professor Germano, pastor Germano. Nós estamos aqui para mais uma aula de história, pessoal. É isso mesmo, aula de história, certo? Hoje nós vamos aprender a respeito da Revolução Inglesa. Se você não sabe o que foi a Revolução Inglesa, hoje você vai aprender com o professor Germano. Então vamos lá. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês aqui. Vamos lá, pronto, tela compartilhada. Pessoal, hoje nós vamos falar aí a respeito do antigo regime em crise, certo? E nós vamos falar a respeito da Revolução Inglesa. O que foi a Revolução Inglesa, né? Então, nós vamos aprender hoje o que foi. Vamos lá. Pessoal, antes de eu iniciar aqui o que foi a Revolução Inglesa, eu preciso nortear vocês aqui dentro da linha do tempo, né? Nós estamos agora, pessoal, na transição da era moderna, né, do período moderno para o período contemporâneo, né? Nós estamos chegando agora na atualidade, certo? E aí dois eventos vão ser importantes que vão marcar essa transição aí, certo? Eu coloquei eles aqui, ó. O primeiro vai ser a Revolução Inglesa, que nós vamos ver, certo? O outro vai ser o Iluminismo, certo? Então esses dois eventos eles vão desencadear um efeito dominó no mundo, certo? Que vão gerar algumas coisas. Por exemplo, nos Estados Unidos vai gerar independência, certo? Na França vai gerar a Revolução Francesa, certo? E nos outros países também vai acontecer a Revolução Industrial, certo? Então, início com esses dois eventos, Revolução Inglesa e o Iluminismo, certo? Então, esses dois eventos aí, ou esses dois marcos na história, eles vão marcar a transição da era moderna para a era contemporânea, certo? Então, a primeira informação que eu queria lhe dar era isso. Quais são os dois eventos que marcam aí a transição da era moderna para a era contemporânea? Então, é a Revolução Inglesa e o Iluminismo. Vamos lá. Pessoal, o que foi o antigo regime, né? O antigo regime, pessoal, ele foi um sistema social, político e econômico que era predominante na Europa durante o século XV até o século XVIII, certo? Então, olha aqui, ó, o antigo regime foi um sistema social, político e econômico que era predominante nas sociedades europeias durante o século XV ao século XVIII, certo? Então, o antigo regime foi esse sistema aí social, sistema político e sistema econômico que era predominantemente europeu durante aí o século XV e ao século XVIII, né? Pessoal, nesse período a sociedade, né, a divisão da sociedade se dava por estamentos. Professor Germano, o que é estamentos? Estamento é essa piramidezinha aqui, ó, pessoal, certo? Onde estava dividido da seguinte forma: o clero era o primeiro estado, o segundo estado eram os reis e os nobres, e o último estado aí era o povo, certo? As pessoas não tinham igualdade social, pessoal, nem direito, tá? As leis não eram iguais para todos. Existia a lei, certo? Mas ela não era iguais para todos. Então cada um tinha aí algum privilégio. O clero e os nobres tinham um privilégio. Em compensação, o povo ele não tinha o mesmo privilégio, né? O mesmo privilégio que o clero e a nobreza tinham, certo? Então era algo desigual aí que funcionava nesse período aí. Vamos lá. O que mais, professor Germano? Vamos lá. Então eu trouxe aqui mais uma gravura, né, para mostrar para vocês aí como quem sustentava toda a pirâmide aí, né, do estamento aí desse período aí era justamente o povo. Então, aqui o povo está simbolizado aqui como uma pessoa cega, né, acorrentado, aonde o clero e os nobres estão em cima dele, né? Então, a população rural ela era fortemente explorada,
certo? Pelos nobres, que eram proprietários de terra. Pessoal, nesse período aqui, a riqueza se dava pela propriedade, né? Se você tinha grandes propriedades, então, pela lógica, você era uma pessoa rica. Se você não tinha propriedade, então, não configurava que você não era uma pessoa rica ou nobre, certo? Vamos lá. Professor Germano, o que, que é absolutismo? O que, que é absolutismo? Pessoal, absolutismo é aquela ideia de uma pessoa mandar, né, ter uma pessoa ter todo o poder e as outras simplesmente obedecerem, certo? Absolutismo, de forma bem didática, bem simples para você entender, o absolutismo é isso, pessoal, certo? Então nós vamos ver aqui, ó, é a concentração de poder nas mãos de uma só pessoa, certo? Então esse poder ele vai ser concentrado em qual pessoa? No monarca. Quem é o monarca? É o rei, exatamente, certo? E aí, pessoal, perceba que uma observação importante aqui, o monarca ele nomeava um grupo de funcionários para ajudar. Esse ajudar, vocês percebam que está entre aspas. Por quê, professor Germano? Porque na teoria era para ajudar, mas na prática não ajudava, porque o monarca ele tinha a concentração de todo o poder e ele simplesmente ditava as regras, simplesmente ditava as ordens, né? E aí eu coloquei aí dois reis, né, dois principais reis aí desse período aí, ó, a Elizabeth I na Inglaterra e o Luís XIV na França. Vamos lá. Então essa aqui é a rainha Elizabeth I, né? Então ela era rainha aí na Inglaterra. Pessoal, um detalhe importante da rainha Elizabeth, pessoal, é que ela vai governar a Inglaterra de forma harmoniosa com o parlamento, né? Ela não vai ter ali aquela ideia de todo o poder na mão dela, né? Não. Ela vai tentar governar de forma bem harmoniosa, certo? Vamos lá. Por quê? Olha só, na Inglaterra, desde 1215, a Carta Magna, pessoal, que era um documento lá que tinha, né, que eles fizeram, o parlamento criou esse documento aí, para quê? Esse documento ele servia para limitar o poder dos reis, certo? Então, aquela ideia que o rei tem todo o poder, que o rei manda, as pessoas obedecem, lá na Inglaterra não funcionava muito bem dessa forma. Em teoria, pessoal, em teoria, certo? Porque nós vamos já ver aqui algum exemplo aqui, ó. O parlamento, pessoal, ele deveria ser o responsável por tomar as decisões políticas. Então, olha só, a Carta Magna ela limitava o poder dos reis, né? E o parlamento ele tinha aí a função, ou era o responsável por tomar as decisões políticas. Porém, pessoal, na prática, os reis governavam tudo. Então, na teoria, era uma coisa. Na teoria dizia o quê? Que a Carta Magna limitava o poder dos reis, mas na prática não era dessa forma. Então, a teoria não estava em acordo com a prática, certo? Por quê? Porque na prática, os reis eles controlavam o governo, mandavam e desmandavam, certo? Vamos lá. Pessoal, o que é uma revolução? Revolução, pessoal, é quando algum, algum órgão ou dentro do Estado alguém não está conformado com algo e aí se revolta, né? E aí com isso vai se dando a ideia de revolução, certo? Claro que eu estou sendo muito simplista para que vocês entendam, pessoal. A revolução é muito mais do que isso, mas de forma didática, acredito que seja isso para você. Vamos lá. Olha só, o que foi a Revolução Inglesa, pessoal? A Revolução Inglesa, ela vai por fim ao absolutismo monárquico. Por quê? O que vai acontecer na Inglaterra? Vamos entender aqui o contexto histórico para que vocês entendam por que a Revolução Inglesa ela vai dar fim ao absolutismo monárquico. Olha só, em 1613, a Rainha Elizabeth ela vai morrer, certo? Quando ela morre, o que vai acontecer? Ela vai ter algum herdeiro para governar depois dela? É claro que não, certo? Então a Rainha Elizabeth ela não vai deixar nenhum herdeiro,
certo? E o que que vai acontecer, professor Germano? Pera lá, vamos ver aqui, ó. O que que vai acontecer é o seguinte, que o trono inglês ele vai ser entregue ao Jaime Sturt, né? O Jaime Sturt ele é da Escócia, o rei da Escócia. O que que ele era para a rainha Elizabeth? Ele era primo da rainha Elizabeth, certo? Então ele vai assumir o trono inglês. E aí o Jaime, ele tem uma ideia interessante, pessoal, porque o Jaime ele já tem uma visão mais autoritária. Enquanto que a rainha Elizabeth ela tinha uma visão mais harmoniosa com o parlamento, né? O Jaime ele não quer saber de nada do parlamento, tá, pessoal? O Jaime ele tem uma visão mais autoritária, porque ele tem uma ideia a respeito da teoria do direito divino do rei. O que que era a teoria do direito divino do rei, professor Germano? Me explica, eu vou explicar. A teoria do direito divino do rei dizia o seguinte, que quem coloca rei para governar é Deus, certo? E quem tira também é Deus. Então, o Jaime, ele tinha essa ideia que quem colocou ele no poder, né, como rei, era Deus. Então, por isso que ele governava dessa forma autoritária, diferente da prima dele, que era a rainha Elizabeth I. Né? A rainha Elizabeth tentava harmonizar o parlamento com as decisões políticas e ela, né, com as suas decisões ali. Então, ela fazia essa harmonia, diferente do Jaime. Então, por isso, pessoal, que vai gerar aí uma treta entre o parlamento e a monarquia. Quem é a monarquia? O Jaime I. Então, esse camarada aí é o Jaime I. Só tomar uma água. O Jaime I, certo? Para quem não conhecia, então, ele era um rei autoritário, né? Então ele governava aí de forma autoritária. Somente ele queria mandar e as pessoas tinham que obedecer a ele. Pessoal, então olha só. A rainha Elizabeth ela havia governado de forma equilibrada, buscando consenso com o parlamento, como eu falei para vocês. Já o Jaime I, pessoal, ele traz uma ideologia lá da Escócia, né? Aquela ideologia de absolutismo, né? De somente ele mandar, as pessoas têm que obedecer porque ele é rei, tal. E o que que vai acontecer? Isso vai gerar a maior treta, pessoal, entre o parlamento e a monarquia, certo? Então nós vamos ver aqui, ó. Primeira coisa que nós precisamos ver, quando o Jaime ele assume o trono, pessoal, e ele assume o trono com algumas crises, crises econômicas, crises políticas e crises religiosas, certo? Crise econômica, a rainha Elizabeth deixou algumas dívidas para ele, né? Ela fez algumas dívidas aí no decorrer do seu governo, certo? Não conseguiu quitar e ficou a dívida para ele. A crise política, pessoal, era justamente a briga com relação a quem vai assumir o trono, né? A briga aí pelo trono. E a crise religiosa vai ser aí a criação da igreja anglicana pelo rei Henrique VIII, certo? E aí o que que o Jaime ele vai tentar resolver todas essas crises aí? Porque para resolver crise, né, segundo o Jaime, precisava de dinheiro, certo? Então, ele o que que ele fez? Ele teve uma grande ideia. Tive uma ideia. O que que eu vou fazer? Vou aumentar os impostos. Só que para você tomar uma decisão lá na Inglaterra, você precisa consultar o parlamento, você precisa sentar com o parlamento para decidir as coisas. Lembra que o parlamento, eles que tomam a decisão política, por conta lá da Carta Magna, que foi criada lá em 1215, dizia que o quê? Que o parlamento, que limitava o poder dos reis e o parlamento tinha o controle ali das decisões políticas, certo? E aí, pessoal, o que que vai acontecer? O Jaime I ele tentou legalizar seu poder absoluto e justificá-lo pela teoria do direito divino dos reis. Então, já falei o que é a teoria do direito divino dos reis. É aquela ideia que Jaime trouxe lá da Escócia, né? Que quem coloca os reis é Deus e só quem pode tirar é Deus, certo? Então, como ele é um rei que foi colocado por Deus, ele tem todo o direito de reinar de forma absoluta. As pessoas devem somente obedecer a ele. Vamos lá. Então, esse daí é o rei Henrique VIII, foi ele que criou aí a igreja anglicana, né, pessoal? Pessoal,
Nós vamos ficando por aqui, certo? Para não ficar muito extenso a, a nossa aula, certo? Então, nós vamos ficando por aqui, certo? E no próximo vídeo nós vamos dar continuidade aí à Revolução Inglesa. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.